Então, sobre o esôfago, rapidamente é isso. Tem outras malformações, mas elas, se a gente for falar de todas, vai demorar e são muito menos frequentes. E agora falar sobre o estômago. O estômago, ele é um dos órgãos do sistema do trato gastrointestinal que tem menos malformações, porque ele não passa por tanta mudança, tanta conformação, mudança da conformação espacial, como passam os outros órgãos. Então, esse sujeita ele a poucas alterações. Nenhuma malformação do estômago é comum quando comparado com as outras malformações, sendo que a atresia, que aí uma das mais graves, ela é menos de 1% das malformações do trato gastrointestinal. Então, se já são raras as malformações, ela é menos de 1% delas. E quando presente, o autor até fala que o estômago ele não é propriamente uma malformação. Geralmente, os problemas que a gente tem congênitos do estômago, eles são mais por limitação do espaço do desenvolvimento, seja pelas bandas peritoneais, seja por um tecido pancreático ectópico exercendo ali um efeito compressivo sobre a estrutura do estômago. Então, são mais por limitação física mesmo de desenvolvimento do que propriamente por algum problema da embriogênese. Geralmente, em relação especificamente à atresia específica, ela tem uma associação com histórico familiar ou né, ela está associada com algumas formas de doença dermatoses bolhosas, principalmente essa epidermólise, e os sintomas, por o paciente não ter o estômago que exerce ali primariamente uma função de armazenamento e digestão, o paciente vai apresentar vômito de início quase que imediato. Após a primeira mamada, o paciente, o recém-nascido já vai ter vômito. Esse vômito não tem conteúdo biliar, porque não tem a comunicação ali com o intestino, e eles vai cada vez progredindo esses vômitos. A criança não consegue armazenar o leite e o que fica no esôfago acaba refluindo. Na radiografia, a gente vai ver uma distensão importante proximal à obstrução. Então, se tem uma atresia da parte antral, o estômago, o fundo, o corpo vai estar distendido e posterior a essa obstrução, a gente não vai ver gás. Então, não vai ter gás em alça. Essa é uma radiografia que mostra para a gente uma criança que foi feito o diagnóstico de uma atresia pilórica. Então, a gente vê uma distensão importante aqui do estômago, um estômago bem estendido, e não vê presença de gás. As alças não são visualizadas porque não tem gás em alça. Isso infere para a gente que é uma obstrução total. E posteriormente foi feito esse diagnóstico da atresia pilórica. Ele chama atenção para a gente também, eu estou olhando aqui, esse sinal da bolha única, né? Para diferenciar da atresia do duodeno, que eu vou falar mais para frente. Então, a gente só vê uma bolha, só vê o estômago. A gente não vê outra bolha além dele. Então, as estenoses, né, que é, assim, por assim dizer, um espectro menos intenso da atresia, a atresia é como se fosse uma obstrução total. Não existe o estômago, ou se existe, ele não é funcional. A estenose, ela já é um estreitamento variável, variando aí de pouco até severo, que pode se manifestar até mesmo na fase adulta, se for casos mais brandos. Os sintomas da estenose são vômitos em episódio, o paciente ele vai apresentar vômito, vai ficar um tempo sem vômito, depois volta a ter, e geralmente no período pós-prandial precoce, porque não tem ali, ou o esvaziamento é prejudicado, ou a chegada do alimento no estômago, ou a capacidade do estômago também está prejudicada. Das principais estenoses que a gente tem, a estenose antral, por atresia do piloro ou a própria malformação antral. O pâncreas, a gente vai ver o pâncreas ectópico também pode exercer um efeito de compressão sobre o estômago. E o cisto de duplicação, assim como a gente viu do esôfago, o estômago também pode passar por uma duplicação incompleta, gerando aí cistos de conteúdo mais anecoico que pode exercer efeitos sobre o estômago de massa. Geralmente,
radiografia, como eu disse, distensão abdominal e, nesse caso, como tem um pouco de passagem de gás, vai ter um pouco de gás em alça, mas bem menos do que eu esperava se fosse uma obstrução propriamente dita. Então, a gente tem aqui um paciente que tem uma estenose congênita do antro. A gente vê aqui parecida a imagem daquela bolha única no estômago, porém, a gente vê que tem também gás em alça, porém, esse gás, a distensão da alça é muito inferior, o grau dela é muito inferior ao grau de distensão do estômago. Então, a gente infere que tem uma comunicação do estômago com o intestino, só que essa comunicação é uma comunicação menor do que habitual, que o gás está tendo dificuldade de passar. Aqui, mostrando um raio-x com contraste, né, do trânsito gastrointestinal, a seta aqui mostrando defeitos filiformes aqui do enchimento, né, da parte distal do antro, e a cabeça de seta mostrando o piloro, mas isso aqui é para mostrar que também aqui no estômago a gente pode ter aquelas webs, que são aquelas membranas, igual eu mostrei no esôfago, que geram internamente ali ao órgão dificuldade de passagem do alimento. Aqui, para mostrar os cistos de duplicação do estômago, nessa primeira imagem é o mesmo paciente, o raio-x mostrando um estreitamento, uma estenose aqui da porção distal do estômago com um deslocamento da porção inicial aqui do duodeno. Foi feita a tomografia e nela foi mostrada essa massa bem delimitada aqui pelas setas, com conteúdo próximo de líquido, que tem uma relação próxima aqui, quase que contínua com o estômago. Então, foi feito o diagnóstico de uma duplicação cística, né? Um cisto de duplicação do estômago. E o pâncreas ectópico, ou um tipo de pâncreas de localização ectópica, não sei se pode ser usado esse nome propriamente dito, né? É a presença de tecido pancreático no interior da porção distal do estômago ou do inicial do duodeno. Então, o paciente aqui foi feito também um contraste aqui no sistema digestivo e tem uma falha de passagem do contraste aqui na parte do antro, transição do antro com o duodeno, que é um pâncreas ectópico. Foi feita uma avaliação mais detalhada e visto pela cirurgia, que era mesmo um pâncreas ectópico, que estava exercendo um efeito de obstrução aqui da passagem do alimento. Então, sobre o estômago e as duplicações, a maioria delas é não comunicante. Quando é comunicante, a estrutura ali de proteção da mucosa é ineficiente, que pode gerar os sintomas do paciente. Então, a luz duplicada ela é mais sujeita a erosões, tanto úlceras quanto perfurações. E nessas duplicações, como eu disse, o sintoma vai depender do tamanho do cisto que comprimiu, da localização desse cisto, e são os principais fatores. O ultrassom ele tem uma importância aqui, porque ele vai mostrar esse cisto em casos de dúvida. Essa imagem aqui é para mostrar mais a duplicação completa, né? O paciente tem uma duplicação aqui do piloro, que tem a função de passagem também de alimento, só que por ter uma estrutura tecidual, uma histogênese um pouquinho diferente do piloro propriamente dito, ela está mais sujeita à ação do ácido estomacal, do suco gástrico e também da porção inicial do duodeno, e o paciente tinha sintoma porque ele tinha uma úlcera dessa duplicação do piloro. Então, ele desenvolveu uma úlcera pilórica, por assim dizer, na duplicação do piloro. Na endoscopia, mostrando aqui esses dois lumens de passagem do alimento. Sobre o estômago era isso, então. E o último assunto é o duodeno. O duodeno eu dividi didaticamente das obstruções totais e parciais e eu separei um pouquinho das duplicações. Então, a atresia duodenal, que em tese é a obstrução total mais grave,
ela frequentemente tem associação com outras malformações, eu até deixei assinalado para lembrar que é uma relação importante. Uma criança que tem atresia duodenal, 50% dos casos vai ter outra malformação associada, semelhante àquele Vacter lá do esôfago. Então, a criança ela pode ter outros problemas intestinais, o ânus perfurado, cardiopatias congênitas também, anomalias renais, atresia de via biliar, e cerca de 30% dos pacientes que têm atresia duodenal são pacientes que têm síndrome de Down. Então, tem uma relação importante da atresia duodenal também com a síndrome de Down. Outras patologias que podem causar obstrução total ou parcial são o volvo congênito, o pâncreas anular, que eu vou detalhar mais posteriormente, as aderências, né, ou as webs, que às vezes se envolvem tanto que geram uma aderência, e as compressões vasculares, as alterações vasculares. Os sintomas são os vômitos pós-alimentares tardios, a criança se alimenta, ou o adulto, se tiver sintoma, mais tardiamente se alimenta, e vai ter um vômito pós-alimentar depois de um tempo, cerca de 3, 4 horas, e esse vômito ele tem a presença de bile, porque o alimento chega lá até o duodeno, mas dali ele não consegue passar e acaba retornando via vômito. E tem um caráter progressivo, então ele vai piorando. Nesse caso, a distensão de alça, ou a distensão do estômago, não tem um caráter assim definitivo para a gente. Ela pode estar ou não presente, e se a gente não é sinal de gravidade, nem de que está, o diagnóstico pode ser excluído. Esse aqui vai ter o sinal da dupla bolha, que eu falei para diferenciar da bolha simples, né? Em que se tem uma bolha maior, que é o estômago, e uma bolha menor, que é o duodeno, no caso da atresia, porque o gás não consegue progredir do duodeno, então ficam duas bolhas. E não vai ter uma distensão do intestinal posterior ao duodeno, porque no caso da atresia não tem essa progressão do gás. Então, essa aqui é a imagem mostrando para a gente dois casos. Nesse primeiro caso, o sinal da dupla bolha aqui, se tem o estômago distendido e o duodeno também distendido, e não se tem a presença de gás em alça, a gente não consegue delimitar as alças. Então, é um caso de atresia do duodeno. Tem a formação do duodeno, mas não tem a comunicação dele com o restante do intestino. Já nesse outro caso aqui, um pâncreas anular exerceu um efeito de compressão sobre o duodeno, levando a quase que uma estenose total, que gerou também o sinal da dupla bolha. Então, o pâncreas anular, eu trouxe aqui uma figurinha mais esquemática para a gente entender. Ele é como se houvesse um prolongamento aqui da cabeça do pâncreas, que envolve o segmento do duodeno, e dependendo do tamanho, do tipo de desenvolvimento dela, ela pode exercer um efeito de compressão sobre a luz duodenal. No ultrassom, a gente vê a imagem típica do pâncreas, só que no meio dele a gente tem uma estrutura intestinal, uma estrutura radiolucente compatível com a alça intestinal, que nesse caso aqui não está exercendo um efeito compressivo, mas que no caso do paciente chegou a comprimir e não deixar progredir nem gás. Na tomografia também a gente tem a imagem do pâncreas delimitando o duodeno, né, o pâncreas englobando esse duodeno, e dependendo do tamanho desse desenvolvimento extra do pâncreas, ele vai chegar a comprimir a alça intestinal. Então, essas foram as estenoses, né, a atresia, e agora as duplicações. As duplicações do duodeno, a maioria é não comunicante, assim como do esôfago e do estômago. Geralmente acomete primeira e segunda porção do duodeno, e são voltadas na face mesentérica, ou seja, são externas à luz, e os sintomas são variáveis. Geralmente, quando tem uma duplicação, um cisto se forma e exerce uma compressão sobre a alça, pode ter um sintoma de obstrução ou semi-obstrução de alça, ou dependendo da localização do cisto, ele pode comprimir a vesícula biliar ou os ductos, as vias biliares, levando até mesmo a pancreatite, algumas alterações hepáticas. E a distensão. Na radiografia com contraste,
a gente vê as falhas de enchimento, que, assim como no esôfago e no estômago. E nesse caso, como o duodeno é uma estrutura que tem ali uma relação íntima com a ampola de Vater, os ductos das vias biliares, quase sempre vai se indicar uma avaliação complementar. O ultrassom geralmente é o primeiro exame de escolha pela facilidade dele e ele serve também para avaliar se quando o paciente tem cisto, pode ser um pseudocisto pancreático, um cisto colético, ou se a principal hipótese diagnóstica realmente é um cisto de duplicação entérico. A tomografia e a ressonância traz mais detalhes, só que são exames que têm a desvantagem de exigir uma preparação, o paciente geralmente tem que ser sedado, e às vezes esses pacientes não têm tempo hábil para realizar esses exames, devido à gravidade do quadro. Então aqui, a gente tem na figura A, um exame contrastado, né, do trato gastrointestinal, mostrando uma falha grande aqui de enchimento pelo contraste, e no ultrassom foi visto que era um cisto, não dá para falar que era um cisto de duplicação, mas posteriormente foi visto que se tratava de um cisto de duplicação, mas uma formação cística exercendo um efeito aqui até de compressão sobre a vesícula. Então, dependendo do tamanho desse cisto, ele pode ter esse efeito de compressão. Então, o assunto é grande, tem cada um dos órgãos ele tem várias malformações. Então, eu fiz algumas conclusões aqui, um take-home do mais importante. A investigação por imagem, ela continua tendo uma importância central na avaliação da suspeita dessas malformações, em especial a radiografia, pela praticidade, pela facilidade de realização, embora o ultrassom vem tendo uma importância crescente, principalmente para diagnóstico diferencial dessas lesões císticas, e sempre lembrar que a relação entre o tempo e a indicação de exames complementares mais detalhados, ou seja, o risco-benefício. Algumas situações, como as atresias ou as estenoses graves, são situações que colocam em risco a vida do paciente, então, nem sempre, embora pode ser necessário para um diagnóstico mais certeiro, né, um diagnóstico mais detalhado, embora para isso a gente não vai ter tempo. Então, o paciente ele vai ser tratado, vai ser operado com um raio-x simples, às vezes até sem contraste. A tomografia e a ressonância têm a desvantagem de necessitar da sedação, da monitorização, mas traz mais detalhes quando são bem indicadas, né? Uma indicação boa é a suspeita de malformações vasculares ou os anéis vasculares, e as manifestações de todas essas doenças que eu falei, a maioria pode surgir até na idade adulta. Então, a idade do paciente, na maioria das vezes, não é critério para a gente eliminar essas patologias. E até no artigo, o autor traz para a gente uma seção separada sobre a radioproteção em crianças. É um tema recorrente, a gente tem que falar sobre isso porque são pessoas que estão no início da vida, elas, se forem tratadas dessas patologias, vão ser monitoradas durante um tempo, frequentemente são submetidas a exames com o uso de radiação, seja raio-x, seja tomografia e ressonância, então elas são potencialmente mais sujeitas aos efeitos deletérios da radiação. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Essa aqui é a minha referência. Para quem quiser saber mais sobre o assunto, esse artigo aqui, eu achei ele bastante didático, traz bem para a gente o básico aí dessas malformações e os livros aí de referência que a gente tem na nossa área. Excelente, Hugo. Muito boa apresentação.